Aí. Show. Eu quero lembrar um pouquinho aqui, antes da gente começar no texto, das classes gramaticais da língua portuguesa. Começamos? Começamos. Quem é que ora então para nós começarmos? Eu ia cantar, mas o pessoal está muito atrasado, não dá para cantar hoje. Quem ora? Meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, mais oportunidade de estar na tua presença. Senhor, nos ajuda, nos dê força, Senhor. Abra nosso entendimento, abra nossa mente, ó Pai, por meio da tua palavra. Senhor, fazer que nós possamos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti, ó Pai, com sabedoria, Senhor. A tua justiça nos ajuda hoje e para sempre. Amém. Bem, lembrando só ali as classes gramaticais, eu tenho o substantivo, né? São as palavras que dão nome às coisas: mesa, homem, casa, Bíblia, livro. É o que ele faz, ele nomeia os seres ou pessoas, né? Ele se flexiona, ou seja, muda a sua forma em gênero, sendo masculino ou feminino, em número, 1, 2 ou 3, né? E em grau, pequeno ou grande. O valor sintático dele, ele funciona como um núcleo nominal de um termo da oração, ou seja, se você tiver o homem é bom, ele é um núcleo dessa frase, porque não, a língua portuguesa não admite se dizer homem é bom, você tem que pôr o artigo, né? Então ele é um núcleo. A classe adjetivo, ele exprime a qualidade, também muda de forma em gênero, grau e número. Ele especifica o núcleo nominal e dá uma qualidade, né? A classe artigo define o substantivo, também muda em número, quantidade, tamanho e sexo, né? Ele determina o núcleo. A classe numeral, ela indica a quantidade ou a ordem, pode apresentar flexão, ou seja, a mudança de gênero e número, especifica também o núcleo nominal ou substitui. O pronome substitui o nome, designa pessoas, coisas, indicando. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Aí tem os oblíquos, que geralmente se usa errado quando diz houve uma briga entre eu e você. Com preposição não se usa pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É obrigado o uso do pronome oblíquo. Mim, me, ti, te, consigo, comigo. Então houve uma briga entre mim e você. Tá? Eu e você está errado. Tu também está errado. Entre mim e tu também, porque o tu é um pronome pessoal do caso reto. É eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse não pode ser usado após a preposição. E quando diz assim, ó, tem alguma coisa para eu fazer ou me fazer? Não. Com o verbo no infinitivo, que é ar, ir, fazer, sorrir, pegar, pronome pessoal do caso reto. Para eu fazer. A comunicação, no caso, direcionando um ao outro. Entre preposição, né? Após preposições, na verdade, ou ele não sendo o sujeito da frase, porque o pronome oblíquo ele não pode ser sujeito, só complemento. Por isso que ele chama-se oblíquo. E o do caso reto é o sujeito, tá? Então, para eu fazer, para eu pegar, para eu dizer. Ali não, É interessante. Você fez questão dos oblíquos na apostila? Não. Então não sempre que tem um verbo no infinitivo é eu. Eu, para eu fazer, para eu comer. Agora quando for comparação, alguma coisa assim, que tiver preposição, mim, Eu e aí eu posso. eu e você não, mim e você. É me, mim, te, ti, se, si. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, eu, as, os, es. É a tabelinha. é complicado isso aí. Não tem como fazer assim. Mas a gente vai chegar lá. Bem, designa pessoas, coisas, indicando-as, né?
pode apresentar flexão, determina o núcleo, a classe verbo, exprimação, estado e fenômeno natural. Esse é mais importante. Ela muda também modo, tempo, número, pessoa e voz, né? Os mineiros têm uma dificuldade em usar a voz reflexiva. Eles dizem eu vou lavar, só que é eles, né? Ao invés de dizer eu vou me lavar, diz eu vou lavar, depois eu vou lavar. Eles têm essa dificuldade. Quem lava, lava alguma coisa. E quem se lava, lava a si mesmo. Então tem o verbo lavar, que não é reflexivo, e tem o verbo lavar-se, que é reflexivo. Reflexivo quer dizer que o sujeito pratica a mesma ação que ele sofre. Eu me lavo, eu lavo eu mesmo. Para ficar bonita a língua tem que pôr isso. Vou me lavar. Vou me lavar. Correto. Mas aí é porque o verbo ele exige isso, né? Quando você conjuga o verbo lavar, você diz assim: eu lavo, tu lavas, ele lava, nós lavamos, vós lavais, eles lavam. A casa, o cachorro, o carro. Quando é o verbo lavar-se, é eu me lavo, tu te lavas, ele se lava. Nós nos lavamos, vós vos lavais e eles se lavam. Eu não posso esquecer a partícula pronominal, senão está errado. Bem, flexiona-se em tempo e número, palavra constitui o predicado, podendo ser o núcleo, que é o importante, né? A classe advérbio exprime uma circunstância, tempo, modo, lugar, quantidade, intensidade e por aí afora. Não se flexiona, não muda, é sempre aquilo. Modifica um verbo, pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. Corri bastante. Corri é verbo, bastante é advérbio. Preposição estabelece o sentido entre palavras, possibilidade, finalidade, origem, etc. Não muda, é usada para fazer a conexão entre dois termos de uma oração. Eu e a lua somos amigos. O e está aí como uma conjunção. Semântico estabelece sentido entre orações, adversidades, causa, condição e tempo. Se você não colocar o e, você complica o entendimento do texto. O e, o ou, né? Então, às vezes você consegue deduzir e às vezes não. Se eu disser vai e fica, está comprometida essa frase. Vai e fica. Vai e fica, está completa. Ou então vai ou fica. Mas se eu disser vai e fica, eu não tenho uma frase inteligível. Vai e fica, vai e fica. Então eu preciso da conjunção. Não se flexiona, é usado para fazer a conexão. A interjeição exprime emoções e sentimentos. Geralmente as pessoas têm dificuldade, né? Tudo isso, né? O rum do irmão João, não se flexiona, é uma palavra que equivale a uma frase. Se eu disser ai, 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 ou se eu disser ai, vale uma frase toda. Esse ai pode ser dor, pode ser perigo, pode ser susto, pode ser medo. Entra como que então a tradução? Ai, no caso susto. Ele é uma interjeição. O susto mesmo. O susto. O ai é uma interjeição. Pode significar susto, medo, pavor. Depende por que você diz ai. Ai, se eu te pego, né? Aí aquilo lá é erótico, é pornográfico, é pecado. Mas é uma frase. Não precisa... Está certo? Está correto? Está correta a colocação dela? Está colocado. Se o papo for erótico, se nós estivermos aqui batendo um papo erótico e sair um ai nessa conjuntura, as pessoas que estão presentes entendem o que quer dizer aquele ai. É igual o puxa do português. O puxa, ele pode significar um monte de coisas, inclusive palavrão. Puxa, né? Depende do porquê que você deu esse puxa.
Depende do contexto que está Depende do contexto, ele pode ser inclusive palavrão. Você faz uma burrada, puxa, hein? Ó, são duas palavrinhas, você entende o que quer dizer. Puxa, que você não, né? Você não vem nunca, puxa, você se ofende. Então ela é uma palavra interessante porque ela sozinha, ela dá o sentido de todo o contexto. Mas está errado a colocação? Não está errado. Mas usa. Está errado, só Usa pouco. tem que cuidar para ver como você vai dizer, né? Carioca gosta de puxa. Hã? Carioca gosta de puxa. Outra palavra que o pessoal usa muito, a gente usa aqui, se coloca, né, coisa, né? Coisa. Esse é o problema. Mas o problema das palavras, irmãos, elas são assim, uma coisa que eu já vou adiantando. Ela não tem aquele poder que o pessoal fala aí, que amaldiçoa, isso não existe. Né? Eu digo, puxa, Mão Roberto foi danado. Danado quer dizer amaldiçoado. Né? Amaldiçoado, excluído. Né? Mas isso dentro do contexto dela. Eu vim de uma igreja que proibia dizer danado, era pecado. Né? Certo? Eles dizem que moleque tem a ver com o deus Moloque, não tem a ver. É igual quando saiu a, como é que é? Jabulani? Jabulani. Foram fazer uma pesquisa dizer que era um demônio. Né? Jabulani era língua quimbundo e língua umbundo da África, de Angola. Né? Jabulani na raiz da língua angolana quer dizer celebridade. E tem um demônio que tem um nome que parece. E se existia um nome. Quem interpretou essa história? Foi uns irmãos aí, meio teólogo, né? Se inventarem o demônio Xavier, se não podemos chamar de Xavier, tem o Chico, né? Pois é. Então é uma coisa que a gente não deve se prender a isso. Bem, depois que a gente viu tudo isso muito rapidamente, tem uma palavrinha ali, ó, morfossintaxe. Morfo é forma e sintaxe é a função. Então tá, eu tenho. Você quer escrever ali para mim, Charles, faz favor? Já. Enquanto isso, ó, você distribui isso aqui, por favor. A oferta eu peço já. Eu trouxe um texto para nós analisarmos. Hã? Mas não era só para o senhor, para quase todo mundo, né? A minha pior era matemática. Também não era só para mim, era para quase todo mundo. Acho que menos para o senhor, né? Quem se dá bem em português não se dá bem em matemática. Eu tinha uma professora de português, era professora, já não dei valor. Ela dava aula particular para mim. Mas pensa com mulher dela. Põe assim, o homem fugiu. O homem fugiu. Só. Aí, falei com o homem. Embaixo? Embaixo. Falei com o homem. Dei o pacote para o homem. Olha, sobrou. Os irmãos não vieram. Os irmãos faltantes. Dei o pacote para o homem. Olha, eu tenho ali 3 palavrinhas que se repetem. Duas, desculpa. O e o homem. Lá na primeira, o homem fugiu, o homem é artigo. Na segunda, falei com o homem, né? O homem é objeto direto. Ele não é mais ele tem um nome. Adjunto, não é mais adjunto. E dei o pacote para o homem, é objeto indireto, porque eu tenho uma preposição na frente. Então esse o aqui, ele não é mais artigo, aquele lá não é mais artigo, só que lá o homem é sujeito, aqui o homem é complemento direto, aqui o homem é complemento indireto, se for analisar a função. Então a morfossintaxe, ela envolve isso, a forma, o é sempre artigo para nós, e a função, lá ela é artigo,
Aqui é um artigo que faz parte do complemento direto da frase. E embaixo ele é um artigo que faz parte do complemento direto. Então, conforme a gente fala, ele muda a função. No alemão, no polonês, no ucraniano, no latim, no grego, eles não fazem isso. Eles declinam a palavra, eles acrescentam um S, acrescentam um N, acrescentam um M. Aí eles chamam isso de casos. Esses casos gramaticais é que dificultam a aprendizagem dessas línguas para nós de língua portuguesa. Porque você tem que entender bem a gramática para você poder entender a aula nessas línguas. Ou aprender a língua maternalmente, aí é diferente. Aí você fala e não sabe por que fala, mas sabe que é assim. Porque nós fazemos... Fala, mas não escreve corretamente. Não, pode até escrever, né? Mas ele sabe que é assim. Se ele fala, se ele conhecer o alfabeto, ele sabe reproduzir. Mas não sabe por quê. Elas não usam preposições de artigos. Elas declinam a palavra. Por exemplo, escreve aí para mim D, E, aí M, separado, a mesma frase. M-A-N-N. N-M? N-N. Agora escreve den, D-E-N, lá, D-E-N. E man também. Aí põe um S. Que é S? Aí coloca embaixo der. Aí H-U-T. Aí der de novo, separado, né? Aí F-R-A-U, Frau. É a língua alemã que tem os casos. Ó, lá em cima eu estou dizendo der Mann, o homem. Embaixo, den Mann, é ao homem. Ele mudou. Ele não só trocou o artigo, que no português não tem, que é tudo o, né? E colocou um S. Esse mesmo que é o O do homem lá em cima, ali embaixo ele é a mesma coisa, ó. O chapéu, der Ruth. Aqui ele já é da mulher. Ó, der Ruth, der Frau. Quando eu não entendo a gramática, eu olho se eu estou o chapéu ou mulher. É por isso que o alemão fala ou mulher. O japonês também fala. Porque ele não, por causa da gramática, ele não entende, né? Essa troca, né? Ou mulher. Por que o alemão fala o barriga? Porque é o barriga em alemão. É der Bauch, o barriga. Quando as línguas têm essas dificuldades, é difícil. Por isso que é mais fácil aprender italiano, aprender espanhol, aprender francês, que são próximos do português e não são tão distantes assim. E o Helmans ali, onde encaixa naquele Helmans ali? Não, ali é alemão, né? Daí o Helmans É inglês? É inglês, né? É homem. Daí é só com um N só, né? Se fosse em alemão, escreve em alemão aí, H-O. Eu acho que vai fazer com dois N, hein? Com dois L's. Dois pontinhos no O. Embaixo, em cima. Um trema no O. Um trema. Isso aqui? Dois pinguinhos no O. Em cima do O, Charles. Como se Em fosse cima uma aqui? seta. Aí faz, desse pinguinho faz dois L. L aqui? Faz um L, mais um L. Aí mais um E. Aí, ó, o réu do inglês é Hölle em alemão. E quer dizer inferno, é a mesma coisa. Elas se aproximam a língua, né? Hölle e Hell. Agora, Em alemão seria Höllemann, que nem está lá. E em inglês é Hellmans, né? calma. Aquele S final do mans quer dizer do. É o caso dativo. Seria homem do inferno, Hellmans. Aquele S é para fazer o do, né? Mas também podemos comer Helma que não tem problema, ninguém vai ficar em dúvida, né? E o pior é que a Helmas é boa, né? Comer da outra é ruim, né? Aquela soia. Maionese é melhor, né? Eu gosto. Agora, o pessoal alemão também, eles acham muito difícil falar português, né? É por causa disso, né? Nós fomos viajar e tinha duas fazendo intercâmbio, aprendendo lá na fazenda, na parte de cavalo. Então elas estavam, assim, elas comunicavam O muito que está pouco. piscando ali, ó? É do outro lado, né? Ah, tá.
eles falavam muito pouco o português. Aí misturava muito o alemão, o inglês, elas falavam bem, né? Porque é bem parecido e derivado, aí a gente entendia um pouquinho. Na verdade, o português, o problema é a ordem, né? Ela escorda. A nossa ordem é direta. A nossa ordem. A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana, a língua francesa tem ordem direta. Essas línguas que não derivam do latim, elas têm ordem indireta. Então, por exemplo, para eu dizer assim, a criança ficou doente, eu digo em português, a criança ficou doente, em italiano, il bambino è rimasto malato, é a mesma ordem. Em espanhol, el niño se quedó doente, enfermo, é a mesma coisa. Se eu for dizer isso em alemão, eu tenho que dizer, a criança é doentificada. Poxa. Veja que eu faço uma bagunça. Die Kinder ist krank geworden. Eu vou colocar o verbo lá atrás. Então aí quando eu vou tentar falar sem aprender a gramática, eu faço esse. Abre a porta para... E assim fica aquela bagunça. Assim é o árabe não tem artigo, né? Então quando ele quer dizer que alguma coisa é longe, se perguntando de que é a casa, ele diz mais longe, né? Se for muito longe, ele fala longe bastante. Ele não tem advérbio para dizer muito, alguns advérbios, né? Aí quando ele vem falar português, ele fala assim, né? Abre a porta para abrir e entrar. Coitado, ele sofre, mas é só por causa da gramática. Bem, deixa isso para lá. Sem falar da língua japonesa, que, né? É uma língua muito bonita, porque a gramática dela é simples. Né? Não. A gramática, ó, eu digo para qualquer um de vocês: aprender japonês, gramaticalmente e foneticamente, é mais fácil do que aprender espanhol. A única dificuldade do japonês é a famosa escrita, né? E a quantidade de algumas palavras, como números que eles reservam para casos. Mas gramaticalmente ela é muito simples. Ela não tem declinação, não tem esse negócio de preposição, ela é de ordem direta, né? E a pronúncia do japonês qualquer um faz, é só treinar. Você, ó, a pronúncia do inglês, quem é que pronuncia esse R terrível do inglês? É uma coisa horrível isso, né? Aquele, como é que é? Né? Então não existe essas coisas, é tudo, sabe? Para você dizer, por exemplo, kokorogaitai, que é uma frase qualquer, você diz, é difícil, mas você fala kokorogai, você grava sem problema. Você não precisa de enrolar a língua para dizer, por exemplo, em italiano, para ficar perfeito tem que ser il bambino. Olha o esforço que eu faço para dizer bambino, não é bambino, é il bambino, né? Como que é criança em japonês? Akachan. Olha a diferença. Akachan, todo mundo, até o baiano fala que baiano entende para aprender outra língua. Eles têm um sotaque meio pesado. Daí tem essa dificuldade, mas que não seria, né? Um passarinho é um tipo, para cachorro é outro, para cavalo é outra coisa. Mas isso tira-se de letra. Meu filho, ele fica assistindo às vezes a cultura lá, deixa ele em casa. Pai, sabe o que quer dizer cachorro em japonês? Eu falei, nunca vi. É inu. Inu, acento. Então essas coisas é mais fácil, né? Do que você pegar uma língua dessa. Então é mais fácil aprender japonês do que espanhol. Aí quando vai para a escrita, aí é outra coisa, né? Leitura, daí é por sinais, aí exige prática, vivência e um monte de coisa, não é só você decorar. Então tem os seus prós e os seus contras. Bem, aqui a gente deu uma olhada aí, vamos fazer algumas análises. Vamos ver aqui o artigo. Olha a frase: os alunos foram vencedores. Os é artigo definido plural. Alunos é substantivo. Foram é o verbo ser. Está no pretérito perfeito. Eu fui, você foi, ele foi, nós fomos, eles foram. Vencedores, neste contexto, representam um adjetivo.
Não é o vencedor. Eles foram vencedor. O vencedor, vencedor é substantivo, é a coisa da frase, o homem da frase, né? Eles foram vencedores é qualidade. Aí então ele já tem, ele é um adjetivo. Aqui, vamos ver agora a função. Isso aqui é a forma dele. A função. Os alunos, além de ser artigo definido plural, ele tem a função de sujeito simples. Os alunos foram vencedores. Além dele ser verbo e ser um adjetivo, aqui ele está junto. Ele é o predicado, ou o que se fala do verbo, ele é nominal, porque o verbo ali é verbo ser, né? Quando é verbo ser, o predicado é nominal, em função do verbo de ligação. E vencedores, que ali eu chamo de adjetivo, como ele está qualificando o sujeito, aqui ele passa a ser predicativo do sujeito, o que se fala a respeito do sujeito. Quando eu faço um texto de interpretação, para traduzir alguma coisa, essas funções são importantes, para que eu possa dar um sentido correto àquela frase. Eu vou passar isso para vocês, aqui tem um monte de exemplos, eu não posso... No caso ali, se fosse colocar o sujeito composto, naquela frase dos alunos... E as alunas. E as alunas. Não é porque tem dois, é porque tem diferentes, gêneros diferentes. Os alunos e o cachorro, os alunos e o boné. Então, alunos e boné é sujeito composto da frase. Tá? Foram vencedores. Foram vencedores. Hã? Vencedores. Não, porque vencedores pega plural, né? Seja os dois do mesmo gênero ou de outro gênero, não muda. Tá? Não alteraria. Aí agora nós, considerando aquilo ali, nós vamos para a nossa... Eu achei esse texto hoje para você ver como é fácil você criar um contexto fora daquilo que quer dizer, né? E passar para as pessoas que estão ali ouvindo. É por isso que os bereanos, Paulo chamou de nobre. Paulo foi pregar o evangelho em Bereia e os irmãos iam examinar. Eles não eram judeus, eles eram gentios, mas eles corriam atrás. Ele está dizendo que tem esse profeta Isaías, quem é? Eles iam procurar. Os irmãos de Tessalônica não, falou, não, amém, glória a Deus, aleluia. Então, é isso mesmo. Se Paulo falasse mentira, eles estariam roubados. Por isso Paulo chama os de mais nobres. Os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, pesquisando, analisando tudo que nós dizíamos para constatar se aquilo era realmente verdade, que é o que nós temos que fazer hoje, infelizmente. Olha o que o cara fez, eu tirei do site. Hoje, se a gente fizer isso, cara, decola a gente. Não, mas a gente tem que fazer. Você não quer se perder? Não, mas não decola. Porque tem coisas que não implicam em salvação, isso passa. Mas tem coisas que implicam em salvação. O evangelho do reino, se não for vivido conforme a Bíblia ensina, nós vamos todos para o inferno. Isso não tem desculpa. Você pode dar dízimo, você pode ser o Edir Macedo, você pode fazer o que você quiser. Você precisa estar no reino, senão fica difícil. Olha o que ele pôs: teologia da santificação. É uma igreja de uma pessoa rígida em tudo aquilo que ele acha que é santidade. Então ele colocou lá teologia da santificação, escreveu em grego teologia tes agiasmon. Eles fazem isso para impressionar, né? Aí ele pôs o Hebreus 12:14. Eirenen dioketemeta panton kaiton agiasmon hu cores rudeis opsetaiton kyrion. O que está escrito lá? Vocês abriram a Bíblia ou não? Não, eu estava tentando Nós não vamos traduzir. Quando Jesus veio, diz que ele veio para os seus, mas os seus não rejeitaram. Aí vem a apóstolo Paulo pregar aos gentios. Se a pessoa se basear mais nas cartas de Paulo, nos
Dá, porque eles pregaram o Evangelho, né? Se você observar bem, você vê que Paulo não ensinou nada além do Evangelho. Tudo que ele diz está ali. Tudo. Melhor basear na carta de Paulo do que no Velho Testamento. Se você fizer o Velho Testamento como carta literal, está ferrado. Aí você vai fazer sacrifício, vai colocar o parapeito na fora. E não vai dar certo, né? Seria a paz com Deus e a santificação. É isso daí. Sem a qual ninguém verá Deus. Tá. Esse versículo é um versículo forte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vou dizer, aqui no meu diz, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo. E nós temos um agravante desse versículo, onde Jesus fala assim: sede santo, Como eu sou santo. porque eu sou santo. Deus falando, isso, veja que é uma exigência praticamente impossível. Então o contexto precisa ser analisado, porque se nós tivermos que ser santo como Deus é santo, conclusão, estamos perdidos. Então ele não pode exigir isso de nós. Então essa teologia da santidade, ela traz um evangelho tão rígido, tão rude, que ele simplesmente limita o homem de salvação. Porque é assim, Deus nos conhece e Deus sabe a nossa impossibilidade de ser santos. Se nós quisermos ser santos como Deus é santo, nós estamos afrontando a Deus. É como se um animal quisesse ser homem. Aquela passagem na Iderola de João, primeira, ele fala que se o homem disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Aí ele diz também: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, né? Mas daí ele diz que aquele que peca é do diabo. O diabo. Pois é justamente o... Porque parece que tem um ponto lá que ele tipo se contradiz, né? Mas na verdade ele não se contradiz, né? Na verdade o que ele está dizendo? Que aquele que peca tem um advogado, isso é, quando ele tem consciência desse pecado. Ele peca por uma falha humana, ele se arrepende, ele busca misericórdia, perdão e abandona, ele tem um advogado, não é? Aí aquele que peca é do diabo, aquele que peca por consentimento, esse é do diabo. Sabendo que está errado. E às vezes nem sabendo que está errado, mas desprezando a palavra de Deus. Por exemplo, exigir dos irmãos uma coisa que não é bíblica, para o meu bem-estar, isso é pecado. E eu estou sendo do diabo nesse momento. E se eu morrer assim, eu receberei aquela sentença: apartai-vos de mim. A sentença é pesada, porque eu nunca vos conheci. E Paulo fala também que o bem que eu quero fazer, Mas o mal não está em mim, isso eu faço. Mas eu preciso reconhecer, esta é a santidade que a Bíblia ensina. E esse caboclo aqui, ele vai apertar o eixo. Ele vai falar de santidade como há 30 anos falava Davi Miranda. Aqui no Coríntios 6, 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja que não é uma obra praticamente só do homem, pela explicação do... Na verdade, qual é o serviço de Deus na nossa santificação? O Espírito de Deus colocado em nós, ele nos dá a condição de sermos santificados. É o que o texto quer dizer. Esse ser santificado depende de nós. Então veja só, ele começa com o versículo, olha o que ele diz: sem a qual ninguém verá Deus. Ele fala assim, a palavra santificação é muito especial dentro das Escrituras sagradas e procede do grego agiasmos, está ali, ó. E significa santo em atos e palavras,
consagrado para Deus, separado como santo para Deus, andar com Deus. Nessa apelação que ele faz do grego, nós temos 2 pontos positivos e 2 pontos totalmente negativos. Primeiro, eu não devo basear a minha interpretação bíblica no texto grego, porque eu estou usando a língua portuguesa. Quem tem que fazer isso foram os tradutores, quando traduziram o texto do original para a língua que iria receber a tradução. Então eu sou um estudioso da Bíblia, eu sou um expert. Eu vou traduzir a Bíblia para o japonês. Eu preciso conhecer 1000% grego, hebraico e aramaico e 1000% língua japonesa, para eu fazer a tradução, que na verdade não é bem uma tradução, é uma interpretação. Então eu não... a verdade é, eu não devo me preocupar com o que quer dizer o grego. O grego, para mim, Ederaldo, que mora na cidade de Jardim, brasileiro, Paranaguara, de fala portuguesa, não me interessa. Senão os gregos teriam que vir pregar aqui. E senão não tinha por que usar a Bíblia em português, você vai... Então, olha só, ele faz isso, os teólogos fazem, e eles embrulham todo mundo. É por isso que nós temos essa confusão. Olha o que ele diz: agiasmos significa santo em atos e palavras. Para nós isso é impossível. Por que é impossível? Nós podemos xingar? Não, nós não devemos. Só que a palavra santo é o seguinte: quem é santo, santo não peca. Então nós não podemos ser santos. Nós somos considerados santos de Deus através de Jesus, pela misericórdia, a justificação. Isso é um outro caminho, e nós não podemos entrar aqui. Mas como ele traz, radicalmente é impossível. Consagrado para Deus também não dá. Para ser santo tem que ser igual a Deus, depois que morre, então. Se tristeza na vida, não tem como. Consagrado para Deus, por quê? Porque consagrado para Deus é uma pessoa que é separada. Como consagrar o irmão Roberto para Deus? Ele vai ficar aqui no templo, ele vai só fazer o serviço do Senhor. Isso é consagração. O termo que a gente usa nas igrejas, principalmente as pentecostais, ela é errada. Consagrei o irmão para o Senhor. Não tem como você fazer isso. Esse irmão tem que se isolar, não pode casar, ele tem que trabalhar só para Deus. Eu nunca da época do cara vivia só para... É o que Ana fez com o filho quando nasceu. Ela entregou no templo: Senhor, é teu. Consagrou e deixou. Eu só queria ser mãe. Não tem como fazer isso. Mas então eu não posso consagrar um dia, umas horas a Deus? Pode, é diferente. Agora veja bem, só faça isso se tiver possibilidade. Combine com a tua esposa, combine com os teus filhos, ser livre do teu trabalho e fique um dia trabalhando para Deus, visitando, orando, não sei. Aí você consagrou aquele dia para Deus, aquelas horas. Depois disso você volta. Depois disso você volta ao normal. É o verdadeiro jejum, né? É. Pode dirigir, o cara vai dar uma... Não tem como eu levar isso no sentido separado, consagrado para Deus. Se eu for levar isso ao pé da palavra, principalmente que significa o grego, eu tenho que ficar só para Jesus. Foi por isso que os padres fizeram mosteiros e se isolaram. Os monges. Separado como santo para Deus. Andar com Deus é possível pelas obras, pelo que você faz. Veja só, o hebraico do Velho Testamento mostra-nos 3 palavras especiais nos domínios da santificação. Citemo-las. Kadosh é adjetivo, significa santo, é qualidade. Kadash é o verbo, significa santificar. E Kodesh, que é o substantivo, significa santidade. Estas 3 palavras aparecem cerca de 1000 vezes no Velho Testamento. A maior parte encontra-se dentro do Pentateuco. Kadash, etimologicamente, ou na origem da palavra, significa cortar, tirar de algum lugar. A presença desta palavra em papiros antigos indica o trabalho de operários simples
cortando blocos de pedras em pedreiras, rochas brutas. Com base nessa etimologia, a palavra Kadash, no que tange a santidade, deve ser entendida como separação, tirar de algum lugar. O cristão em processo de santificação é aquele que é tirado do mundanismo. Está errada a palavra, está errada a colocação, e está contradizendo o que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não posso me separar porque me torno egoísta. Problema número 1 dos cristãos pentecostais, que acham que são o bom da boca. Mas, irmão, eu estou falando mundanismo, mas a Bíblia não fala em mundanismo. Mundanismo é um termo criado por nós. Mundanismo seria a prática que o homem faz no mundo. Logo, o trabalho seria mundano. Trabalho não é espiritual. Então eu não posso levar assim. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus comia com pecadores, ele não se separava. Ló viveu lá em Gomorra junto com os pecadores. Separou quando Deus disse: sai porque eu vou matar esse pessoal lá. Sim, mano. Essa conotação pode até ser que o que elaborou o trabalho, o estudo, tenha consciência disso, mas a mente da igreja que vai receber isso, ela entende outra coisa, porque isso é muito polêmico. Não está preparada, né, cara? Aí fica aquela história: Deus é amor, não saúda a Assembleia, Assembleia não saúda a Batista, Batista não saúda a Adventista, crente e glória, muito menos, e está todo mundo fora do Evangelho e vai todo mundo para o inferno. Porque você não é maior do que o teu irmão. Por que você julga o teu irmão? Quem é que te pôs juiz? É Evangelho. Por que você não tira a trava do teu olho, para depois o cisco do olho do teu irmão? Quem te fez maior? Coríntios 4,7? É, esse é. 2 Coríntios, 1 Coríntios 4,7. Quem é que faz a diferença entre você e os que têm que fazer? Não é Deus? Então você veja um estudo rigoroso de teologia da santidade que leva o cristão a erros. É 4,7? No... Pois quem é que faz isso aí, que tem que não tenha recebido? Se eu recebesse, eu cometo isso como se não tivesse recebido. Isso, não é mais um pedacinho. Já estáis fartos, estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinassos para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Tá bom, até aí. Em último lugar, hein, Paulo? Paulo chega a dizer: vocês não reinam, vocês pensam que reinam. Em último lugar, em último lugar. Ainda Hebreus, aliás, Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, porque também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. Então eu não posso levar isso, principalmente no sentido grego. Olha lá que ele diz: ó, é cortar, tirar de algum lugar. Eu não posso ser tirado do mundo. Uma exclusividade, né? Seria. Eu não posso ser tirado do mundo. Eu tenho que conviver no mundo brilhando para mostrar para o mundo que Jesus é isso. Olha esse meio hoje, né, que você está falando. Se o crente está no meio do pessoal, fala que é mundano, né? Não é isso que eles fazem? Mas não, isso está errado. Tem que ter uma consciência. Isso está errado. Agora está aqui um bando de homossexual. Eu não posso ficar no meio deles? Claro que eu posso. Eu preciso me comportar como cristão. Quem trabalha em hospital, quem trabalha na área pública, quem trabalha na moda, né, em salão, convive com essa gente. Eu tive um caso na empresa que tinha um rapaz que era satanista lá. Eu falei: é isso aí que eu vou evangelizar, vou esperar você. Mas tinha os outros irmãos, né? Depois o rapaz pediu a conta e foi embora. Vai, o diabo não ficou no nosso meio. Ele falou: vocês estão comprando. Porque Isso aí, esse era o que você que ganhar, vocês estão dando glória a Deus, perderam a chance. Pode ficar no nosso meio. E os irmãos falam: O problema, irmãos, esse aí que nós o nosso problema como igreja é que essas coisas que são partículas, elas condenam. Não é o cabelo que vai me levar para o céu, não é a roupa que vai me levar para o céu, mas essas atitudes condenam, porque é evangelho.
confesso que nesse caso eu fiquei triste. Eu queria evangelizar e procurar uma forma. Quem é culpado disso? É a igreja. É a igreja. Todos os problemas que nós temos hoje na cristandade reformada, digamos assim, para começar de Lutério, é causado pela igreja. A igreja tomou uma forma antibíblica de instituição, cresceu e perdeu o foco. Ela não defende o evangelho, ela defende os seus interesses. E nesse ensinar santidade e tantas outras coisas mais, elas põem pessoas contra pessoas e não sobe. A Bíblia, só um pouquinho lá, a Bíblia diz, é interessante porque a Bíblia ela é clara. Ela diz: se você estiver levando a oferta e lembrar que você tem alguma coisa contra o alvo, deixa a tua oferta aqui, volta lá, reconcilia. Por que Jesus falou isso de bobeira? Porque não tinha mais o que falar? Da mesma forma que não é aceita a tua oferta, não é aceito você no reino se você não fizer isso. Então, nesse pregar o evangelho desta forma, eu crio barreiras e mais barreiras. Eu não tenho uma igreja universal qualificada. Eu tenho uma igreja espedaçada, que Deus tenha misericórdia, vamos todo mundo para o inferno. Vamos chegar no último dia assustado. Só deixa ele falar aqui, senão ele perdeu a vez. Jesus foi criticado, né, porque eles condenavam ele porque ele comia com os pecadores, e além disso, ainda chegou uma hora que eles falaram: se ele fosse filho de Deus, eu sabia que essa aí é pecadora. Então, quer dizer, tem que estar no meio do povo mesmo. Paulo falou desse assunto de a igreja pregar algo que defende os interesses, mas não o evangelho. Participei de muita gente visitando igrejas que não crente, e o líder deu o ensinamento de adorar. Mas o ensinamento dele não era adorar Jesus, era a forma de estar na igreja. E deu aquele esboço, ficou quase uma hora. Mas ele não apresentou quem é o digno de ser adorado, só apresentou a situação que a igreja precisa estar para adorar. Adorar quem? Na verdade, são e os ficou ali outros, naqueles é uma coisa os difícil. tópicos dele ali, que tem que ser assim, mas não mostrou, não apontou para quem é que deve ser adorado. É uma dificuldade. A igreja é suficiente ensina a adoração. Que nem aconteceu já, que nem pastores, por não concordar muitas vezes em textos bíblicos. Eu vou sair do ministério porque eu não concordo. E às vezes até com toda razão. Aí aquelas pessoas ficam condenando depois: o fulano saiu porque é um divisor, porque é um lobo. Como é que fica? Essas pessoas não são cristãs, né? Aí, como é que fica naquele dia diante do juízo? O Senhor, irmão, citou que Jesus disse da oferta. Então, até esse dia lá na congregação, nós precisamos mudar o cristianismo. Ler Bíblia e não ver o que eles estão ensinando a gente. Vai ficar, irmão Samuel, não entra. No céu não entra pecado, diz o hino bem claro. Sim, mas é operação. Não tem como você corrigir isso. Só voltando um pouquinho que eu fiquei curioso aqui. Por exemplo, como chamar um obreiro hoje, né, nesse caso? Que o pessoal fala: nós consagramos o fulano, separamos. Na verdade, o que seria na verdade é o seguinte: essa é outro 500. Esse é outro problema. Outros 500. Porque é assim, irmão Samuel. Na verdade, o ministério ele é dado a você por Deus. Efésios 4. É Deus que te põe. A igreja ela deveria só reconhecer. Reconhecer como? Deixando você desenvolver o teu ministério. Não existe unção, não existe ordenação, porque não é o homem que ordena. Eu não tenho como tornar você um presbítero se você não o for por Deus. É igual Samuel, quando só foi ungir Davi, Deus já tinha escolhido. Eu não tenho como fazer isso. Isso é outra questão empresarial. Aí o que deveria ser feito? Deveríamos estudar, por isso igreja pequena, grupos que se conhecem, para ver a habilidade. Esse irmão é bom de evangelismo, ele é um evangelista. Ele vai lá, fala de Jesus, ele tem, entendeu? Aquele irmão, ele como pastor é uma bênção, ele tem carinho, ele é um pastor. Isso ninguém tira de ninguém, porque essa questão de ordem é como aquela questão. Filipe era diácono, estava pregando em Samaria, fazendo sucesso. Jesus precisava que batizasse o eunuco lá. Deus translada Filipe faz a pregação, batiza o eunuco. Na igreja atual, o diácono não pode batizar. Depois volta a pena.
O Tiago, então, nós espera aí, sabe, Felipe? Ou então vamos lá para Samaria, vamos achar um presbítero, não existe isso. Quando da chamada lá do ID, eram todos. Se você aceita Jesus, se você é batizado na água em nome do Pai, você confessa o cristianismo e você tem condições de evangelizar, você pode batizar, você pode celebrar todo o ordenamento da igreja, porque você é um salvo em Cristo. Quando Jesus salvou, libertou aquele acorrentado, o que foi que ele falou? Vá e anuncie, e consequentemente batize. O mesmo com o eunuco foi batizado e pregou na terra dele. Não existe ordenação, não existe isso. Então, quando você, o correto seria, nós vamos reconhecer aqui, para ficar só conhecido, a igreja vai conhecer já o dom que o irmão tem aqui, se fizesse assim, não teria muito erro como tem hoje, hein? De evangelista. A igreja toda está vendo que o irmão tem habilidade, vocação de evangelista. Ele vai ser o nosso evangelista. Hoje, como é por interesse, eu chamo gente que não está nem aí com ministério nenhum. Ele é presbítero sem ser nada. É embora. Não, vamos ungir o Roberto, como o Roberto tem uma firma. Vamos ungir o Natal, porque o Natal é da informática. É igual a Samaritano, né? A Samaritana já está. E a questão do protocolado, Felipe, por exemplo, hoje, vem muitas pessoas na igreja, aceitam Jesus, tudo, quer batizar, mas daí não batiza porque a pessoa vai ao exterior. Não, você tem que se transformar, tem que dar uma doutrina lá na pessoa, 6 meses de ensino para depois batizar. Na verdade, na verdade é o seguinte, no tempo dos apóstolos era feita com velocidade a questão do batismo por causa de perseguição de tantas outras coisas, mas hoje em dia eu não digo a doutrina da igreja, mas conscientizar bem esse cristão do que é o evangelho. Vamos esperar um pouquinho, não precisa 6 meses, né? Mas vamos aí, o mundo tem que entender o que é o evangelho. Isso precisaria, porque às vezes não é bem o que ele quer. Porque hoje o que você tem? Você tem um evangelho oferecido que às vezes é bem aceito porque você oferece vantagens em aceitar o evangelho. Jesus vai te curar, vai te dar um emprego bom, vai te ajudar, vai te prosperar, você vai no... É mentira isso, a Bíblia não promete nada disso. Jesus faz, ele luta pelos seus, mas o que ele está prometendo é o seguinte: me dá o teu coração que é o salvo atual. Você pode ser o Lázaro que os cães lambiam a ferida dele e ir para o céu. O compromisso do evangelho com você é esse. Então você precisa entender isso. Você provavelmente não vai ter mais lutas, porque as pessoas não gostam de crente correto. O mundo rejeita, mas firme. Então você tem que conscientizar dessa responsabilidade como cristão. Tudo bem, então é o que os apóstolos faziam resumindo no credo. Como eles não tinham tempo de fazer tudo isso, e era discutida a religião na época de forma magnífica, porque todo mundo se opunha a ela, eles diziam: você precisa crer em Deus como Pai. Aí surgiu o credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, porque diziam que não foi Deus que fez, do céu, da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Eles fizeram questão até de pôr na história que nasceu da Virgem, viu, irmão? Não teve contato, padeceu sobre a política de Pôncio Pilatos, está registrado lá nos anais da história. Você tem que crer nisso, então nós vamos te batizar. Então o discipulado seria isso. Então tem que explicar, porque assim não dá, porque infelizmente está muito misturado, mas não ensinar na igreja, fica difícil isso. Olhar o estereotipo, o senhor não pode mais usar um garçom. Todos os que aceitaram Jesus, eu tive uma dificuldade um dia no barbeiro que corta o cabelo, por exemplo, porque eu sem conhecimento assim, e ele começou a me questionar acerca da Santa Ceia. Só eu discordo 100% desse negócio, a gente vai na igreja aqui separar a ceia, não dá ceia para todo mundo, e ele só por aqui, eu meio que me experiente ainda. Eu fiquei pensando: o que eu vou falar para esse homem agora? E ele só amanhã. Aí me veio uma palavra, naquela hora eu me senti que Deus me esperou. Daí ele falou, daí ele disse uma coisa para mim: quando Jesus celebrou a ceia, como é que ele celebrou? Para todo mundo, só para os seus discípulos.
Aí ele me olhou assim, branqueou e falou que tinha. Pois é uma verdade, mas também é um perigo. Por quê? Só que não tinha que falar na hora. Porque você exclui, né? Na verdade, Essa pessoa não é cristão da ceia, é certo? Não, veja só. A ceia, ela tem que ser explicada da seguinte maneira, irmãos. Santa Ceia, memória do Cristo que deu a sua vida por nós, né? Feita por quem? Por discípulos, pessoas que tinham compromisso com Ele. Então a questão é o seguinte: se você é cristão, crê nesse sacrifício, batizado nas águas, né? E tem um compromisso com o Senhor, amém? Eu não tenho como segurar essa Santa Ceia. Por isso que Paulo diz: julgue-se o homem a si mesmo. É bom ler e dizer: nós não vamos te julgar, porque não conhecemos o teu coração. Mas a ceia é para esses. Ele quis dizer o seguinte, que a ceia não quer dizer que tem que ser batizado nas Não, eu entendi. Ele quis vulgarizar, mas não é. Exatamente. Na verdade não é isso, né? Tanto é que ele levou um choque. Mas tratando-se de cristãos, a ceia seria isso. Você não pode privar. Porque quando você priva a igreja de tomar a ceia, você está dizendo que eles não são tanto quanto você é. Você está nesse estudo aqui, ó. Você tem santidade, eles não têm. E você não pode dizer isso. Esse é o mandamento, né? Participa todo mundo. Você expõe, né? Olha, irmãos, é para pessoas que creem, né? Em Jesus, crê que, se você desconfiar que tem algum católico, crê que Maria é como nós, não é que está intercedendo. É Jesus, o único é Jesus. Se você crê no teu pastor como intercessor, você já não pode tomar mais a ceia, porque mediador só tem um. E periga ficar muito crente. Tem que tomar cuidado, hein? Eu acho muito assim. Aí os católicos olham assim, acho que eu posso. Aí os crentes, já complicou o negócio aí. O crente não passa. Vamos lá, vamos para frente mais um pouquinho. Então, deixa eu ver, sobre o chamado separado ali, é bem interessante quando Deus levanta Moisés para construir o tabernáculo e ele chamou fulano e tal, foi preparado, separado para isso. Então há uma preparação direta de Deus para a pessoa fazer algo dentro daquilo que ele estabelece. Este é o serviço principal do pastor, que seria esse pastor, né? O nome também não é propício, mas tudo bem, vamos chamar de pastor. Esse líder, ele deveria congregar uma quantidade de pessoas pequenas que ele conhecesse, instruir na palavra, para ele perceber isso. Diz: irmão, você é um evangelista, você é um diácono, você tem habilidade para preparar a casa, para fazer socorro social, você vai trabalhar nisso, fazer a obra de Deus, crescer. Mas não dizendo: você não pode ungir, você não pode, não. Você é servo do Senhor, você pode e deve ministrar todo o ordenamento das Sagradas Escrituras. Você não está limitado, porque o poder de Deus é aquela coisa, né? Mulher não unge, mas ora por revelação. Para quem ora por revelação, mulher não unge, mas prega. Mulher não unge, mas profetiza. Mas é que manda os presbíteros, então nem os pastores não podem ungir. Então é única e exclusivamente presbítero. Eles fazem uma salada que depois se confunde, entende? Quem ministra a palavra, ministra completamente. Se você está apto para ensinar o Evangelho, você é um missionário, um evangelista que deve fazer tudo isso. É isso que o reino manda: ir e fazei discípulos, ensinando para que eles batizem os outros. Uma colocação: pastor, ele não é dono, pastor é uma função. É uma função. Como diz, o pessoal é pastor, mas ele não é dono. Ele não existe ministério, né? De pastor. Porque se a gente for ver no literal assim, um pastor que está no campo, ele nunca é o dono da posse da terra, ele sempre é funcionário. É um administrador. E não existe esse ministério, né? Não existe. Porque é assim, ó, o que nós somos todos? Todos nós somos missionários, porque temos uma missão, que é levar o Evangelho. Se eu estou cuidando da igreja naquele momento, eu sou o responsável, pastor. Se eu estou no campo evangelizando naquele momento, eu sou um evangelista. Se eu estou cuidando de obras sociais, naquele momento eu estou fazendo um serviço de diaconia. Então não existe função, eu sou diácono. Você é um servo de Deus, lavado e remido, salvo.
Você tem que fazer o serviço. Não é uma hierarquia, né? Não existe hierarquia. O presbítero manda Mas mais aqui é feita a hierarquia hoje, Mas você isso não pode exigir o presbítero já pode. mas é antibíblico. Mas o apóstolo também. Devia ser assim, ó, eu não sou pastor, eu estou pastor, eu estou diácono, Hoje eu estou nessa função. eu estou, não estou. O ser estar é o mesmo verbo, A né? complexidade maior é porque os líderes bitolaram isso, que é a hierarquia que ele estabelece. Eles pegam o irmão falou lá em Efésios, eles acharam que aquilo lá é hierárquico. Tem que Mas ser não é assim. hierárquico. Não é hierárquico. A profecia, não existe profeta. De repente Deus usou o senhor de profecia. Naquele momento você foi o profeta. O senhor não é obrigado mais a profetizar. Ele usa quem ele quer. E essa questão, irmão, misturando um pouco aqui. Por exemplo, existe, hoje não é tanto mais, entre assembleiano e Deus e amor e pentecostal, por exemplo. Há uns criticam o dom lá da profecia, outros criticam o dom da revelação. Como é que fica esse meio? Na verdade é o seguinte, irmão, nós temos um probleminha também sério nisso. Porque profecia não tem por que existir, sendo que ela está toda revelada. Então a profecia, ela seria uma palavra de exortação e de encorajamento, quando diz a Bíblia, né? Para pôr o cristão no caminho. Então ela deveria tratar só de coisas espirituais. Ela não deveria tratar de futuros, como adivinhações, por exemplo. Ela deveria tratar de salvação, de redenção, de perdão, de futuro sem Cristo, de o perigo da perda dessa salvação. Então toda vez que viesse uma profecia, deveria ser para encorajar e exortar nesse sentido. Ou devia ler a mão, né? Do contrário, Ler a mão ler mais a mão, fácil. né? Podia falar que Então teria que ser assim. Pastor Cigano? Nós temos um exemplo disso, nós temos Ágabo. ler a mão. Ágabo era profeta e profetizou para Paulo. Ele disse, olha, tirou o cinto, amarrou o cinto da pessoa, né? Vão fazer. O que é aquela, se fosse hoje? Então não vou. Paulo diz, não, Ágabo, eu não estou só pronto para ser amarrado, eu estou pronto para ser morto. Foi e foi morto. Então, foi sabendo, entendeu? Então a profecia seria para isso. Não seria para interesses pessoais. Da mesma forma a revelação, porque a revelação ela é bíblica, só que ela é esporádica no plano de Deus. Esse negócio de marcar horário, de marcar dia, isso é bem complicado. Não vamos mexer porque pode ferir, mas com certeza ela pode ser o que for. Autossugestão, psicologia, menos Bíblia. Ela não é bíblica isso não. Digamos, nós estamos aqui, de repente Deus me dá uma revelação. Por que Deus me daria uma revelação aqui nessa reunião? Ou seria uma revelação pessoal para você, que essa palavra é uma palavra de salvação, ou se nós tivéssemos um trabalho missionário difícil, como estão os irmãos lá do Afeganistão, olha irmãos, aquela casa que nós iríamos alugar amanhã, o Senhor me disse que não, nós oramos um pouco, amém, estaria dentro dos padrões. No nosso contexto não serve, não tem isso, aqui não serve. Então essa revelação ela existe e ela direciona, porque é o Espírito que faz. Mais ou menos ali, Mas de acordo, foi separado, manda o Espírito Santo, sim, manda separar. Paulo, foi o que Deus fez com Ananias. Ananias teve a revelação, precisava aquela revelação. A Bíblia não fala que Paulo ia se converter, nem tinha o Novo Testamento. Então precisava que o Espírito dissesse, mas eu tenho que ir lá, você tem que ir lá. Ananias foi, não vou de Tem que jeito ir lá. Aquela questão de Paulo que eu não entendi. Por que teve aquela profecia para ele? Era para encorajar ele ou era porque para dizer o que aconteceu. Qual? Da Paulo, O Damasco, Tá. O que tem a profecia? Por que aconteceu aquela profecia para ele? Para que conforme fosse se cumprindo, ele pudesse constatar a verdade. Porque, veja só, não foi muito legal a profecia. Não. Olha o que Deus disse para... Se fosse como de novo, não. Pegar outro filme. que ele falou assim, Que nem Jonas. Jesus falou assim, eu hei de mostrar para ele o que ele vai sofrer, vai padecer por amor do meu nome. Então naquela revelação, como ele estava fora, digamos, dos que viram o Senhor lá
carnalmente, ele só viu espiritualmente porque apareceu para ele, então ele vai constatando a verdade, a veracidade cumpre-se, e Deus pode fazer para você. As revelações de profecia, elas são mais pessoais. Ou quando a Ananias e Safira roubou lá, falou, não, foi na... Também foi um caso, né? Hoje não seria porque Deus, se você deu um coração, deu. Pedro, se você com Pedro sobre Simão continuou, já nem homens falar contigo. A gente ouve hoje até propaganda no rádio. Venha porque hoje vai ter culto de revelação e eu vou buscar o fulano no banco. Mas o Espírito Santo virou empregado agora. Isso é complicado, irmão. Não é bíblico, isso não precisa nem discutir, não é bíblico. Mas 10 irmãos com dor de cabeça. é difícil, né? É difícil. E olha aquela pessoa fala, ó, veio aqui um fulana, tem aqui alguém no hospital lá, você veio buscar a bênção urgente e não levanta ninguém a mão. Mas como se estavam lá no hospital morrendo, foi buscar a bênção agora não quer mais? Isso igual nós estamos brincando, né? Esse homem revelou toda a minha vida. E depois é a questão, né, irmão Samuel? Você não crê. Se a pessoa não crê, você nem ia ali. Sim. Então, a pessoa não crê, tá aqui, porque eu é incrédulo. Mas, pô, desculpa. Eu sou bem... E tem um probleminha nisso, porque a Bíblia diz, ai daquele, interjeição, né? De terror, de pavor, ai daquele que diz que o Senhor disse quando o Senhor não falou. É por isso que eu digo, aquela profecia de Jesus está bem nos trinques. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé. Porque se nós não fizermos, nós vamos nos perder. Somos em pouco número, só que tem 3 anos não cresceu, mas se nós conseguimos ter uma visão de evangelho puro, não é que está bom para o mundo, mas para nós pelo menos está bom. Mas as pessoas estão preparadas psicologicamente que ele vai ser rejeitado. Então qualquer organização que tem esse princípio, a sua ideia, você está roubado. Nós não estamos aqui para fazer show para ninguém, nós estamos aqui para tratar da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero um de banana, tem? Que foi? Vamos para frente? Não tem. Esse que é uma tortinha, esse é de banana. Você não sabe o que é torta em Natal, esse é torta. Vamos lá. Temos alguns minutos ainda, só 4. O crente precisa ser cortado do mundo, cortado para ser útil. A santidade que Deus exige de seus filhos não é que estes se isolem da família, dos amigos, das pessoas, enfim, não. O Senhor requer que seus filhos estejam em dimensões de vida profundamente elevadas. O bloco de pedra não deixa de ser bloco de pedra, mas está em outro lugar. O bloco de pedra sempre continuará bloco de pedra, imóvel, intransponível, duro. Porém a pedra de lá extraída certamente foi extraída para um propósito, para uma finalidade. Aí ele põe ali um aleluia, não é? Tudo bem, ele agora dá uma consertada na separação, mas não foi isso que ele disse lá. E a Bíblia não pode ser ambígua. Ou ela diz que sim, ou ela diz que não. Passou disso, o próprio Jesus falou que é maligno. Então aquela interpretação não está correta. Nós temos que estar aqui, ficar aqui com condições de mostrar ao mundo o que é o Evangelho. Não tem que ser cortado, não tem que ser tirado, não tem que ser consagrados. Nós seremos consagrados para Deus quando Ele nos arrebatar, que daí estaremos para sempre com Ele, só para Ele. Não tem como eu ser consagrado para Deus, ser pai, ter esposa, ter trabalho, ter filhos, que hoje é uma dificuldade, né? Não tem. É o que Paulo diz: o solteiro serve ao Senhor, o casado serve a esposa ou o marido. O solteiro procura agradar ao Senhor, o casado procura agradar a esposa. Isso é mandamento bíblico.
De toda forma, quem casar não peca, porém só vai ter uma tribulaçãozinha, mas vai com que se queria, vai. Jesus te dá força para você vencer. Bem, acho que nem convém nós entrar no outro pedaço, porque Vamos para santidade. falta um minuto, né? Santidade, vai ficar isso daqui então Próxima aula. para a próxima aula. Para nós ler de novo o texto como é que Pelo é. menos fizemos uma introdução hoje. É. Pelo menos. E ó, que introdução Passa rica. tão rápido, você não vê a hora passando. Ô, no Xavier, fui fazer uma visita numa congregação cristã. Aonde? Lá pra essa minha casa. Fui na igreja no primeiro dia do ano, não sei nenhuma igreja aberta, estava tudo fechado. Eu fui na congregação. O cara leu um texto lá, rapaz, eu não achei minha Bíblia. Qual é o